Boa Olá, noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui de novo pelo nosso 20º encontro hoje. A gente fica com tanta saudade de vocês sabiam disso? E queremos agradecer a presença de vocês nos nossos encontros, os comentários, né, Rodrigo? Os comentários comentários. que vocês fazem, as curtidas, as visualizações. Muito obrigada. Nós ficamos muito contentes com a receptividade. Bom, hoje nós vamos continuar falando sobre a atriz Conchita de Moraes, que eu comecei a falar no domingo passado, que foi uma grande atriz do teatro brasileiro, que não pode ser esquecida. A gente não pode ficar presa à televisão. A gente só lembra de quem está no ar na televisão. Se a pessoa se afasta 6 meses, fica esquecido. Isso não pode continuar sendo assim. E as pessoas que fizeram teatro, então tinha televisão, tinha rádio, as radioatrizes ficaram lembradas durante muito tempo, mas o pessoal de teatro não, ficou esquecido. E Conchita não pode ficar esquecida. Ela foi uma atriz extraordinária. Ela era cubana de nascimento, nasceu em Santiago de Cuba, e o nome dela era Maria de la Concepción Álvarez Bernard. Ela casou com um ator também chamado Átila de Moraes e teve 4 filhas, Edith, Ruth, Odete e Dulcina. Dulcina, nossa querida Dulcina de Moraes, grande atriz do teatro brasileiro, fundadora da Fundação Brasileira de Teatro, do Teatro Dulcina de Moraes, a Faculdade de Teatro de Brasília, que a gente vai ser a nossa próxima homenageada aqui no nosso encontro. Então, Dona Conchita foi uma pessoa que teve uma importância muito grande na minha vida, na minha carreira profissional. Eu estreiei teatro pelas mãos de Dulcina, que foi a diretora da peça que foi minha estreia oficial, vamos dizer assim, a peça Irene, de Pedro Bloch, uma comédia que fez imenso sucesso. Estreou numa segunda-feira, para fazer teatro segunda-feira, e o sucesso foi tamanho que na semana seguinte ela já passou a horário normal, porque lotava as casas do Teatro Dulcina, no centro da cidade. Então, Dona Conchita fazia minha avó, a avó de Olinda, o personagem dela chamava de Olinda. E eu era a adolescente Irene, que saída do colégio de freiras, enfim, absolutamente inocente, afastada da realidade do mundo, e chega na casa daquela avó viúva e fica sem saber como vai lidar com aquela garota, porque afinal de contas ela vai viver num mundo diferente daquele que ela viveu a vida inteira, interno no colégio de freiras. Muito religiosa, né, a menina, e aí ela pede ajuda de um amigo dela, um viúvo também, que era o Odilon, então marido da Dulcina, companheira Dulcina Odilon, para trazer a filha dele, que ele tinha uma filha já moça, bem mais velha que a menina, para conversar com ela, contar como é que era a vida, como é que é passear com ela, enfim, para ela se modernizar. E aí começou o horror, a confusão louca, porque era um choque de informações, enfim. E a peça Era de Nora Marzullo. era de Dora Marzullo. Naquele tempo tinha a filhinha dela, era uma menina chamada Marília, que era 10 anos mais moça que eu. Ela estava com 8 anos, eu estava com 16, a Marília tinha 6 anos, né? 6 para 7 anos, 10 anos de diferença. E ela era apaixonada, ela ficava assim, olhando aquela carinha tão engraçadinha, tão linda. Então, Marília, a Dinorá fazia a filha desse senhor que veio modernizar a Irene. O Dari Reis, que era o namorado, era lindíssimo o Dari Reis, fazia o namorado dessa moça, e Margot chamava. E, enfim, eles arranjam um namorado para essa Irene, que era tão bobo quanto a Irene, os dois bobinhos. Era muito, muito, muito engraçado, que ele vai crescendo, ele vai tentando perder a timidez, e aí consegue falar para a avó da Dona Conchita, que gosta
costas da Irene, que não sei o que, mas com um sacrifício, e ela olhando para a cara dele. Aí disse, meu filho, esse fogo vai acabar. Aí ele falava, não, dona Julinda, meu fogo não vai acabar nunca. Aí falava, acaba, minha filha, onde acaba? Quando a Conchita dizia, era uma gargalhada, o teatro vinha abaixo. Era caco isso? Era caco. Acaba. Era caco. O caco são palavras que poucos atores têm a capacidade de criar cacos verdadeiros. Dona Conchita era mestra. O outro ator que fazia isso maravilhosamente era André Viô. Alguns atores tinham isso, era um insight, era uma coisa que eles pegavam uma coisa bobinha e aquilo era uma coisa fantástica. E Dona Conchita era campeã de colocar cacos que valorizavam o espetáculo de uma forma enorme, passavam a fazer parte do texto, dos cacos da Dona Conchita. Então, Dona Conchita foi o encanto da minha vida. Foi a luz que me iluminou, que eu conversava muito com ela, que eu era louca por ela. Eu chegava, era garota, né? E chegava do teatro e ia logo falar com ela. Chegava 1h30, 2 horas antes do espetáculo, elas já estavam lá, naquele tempo se chegava cedo no teatro. E aí, conversava com ela e depois ia visitar para o camarim da Dulcina. O camarim da Dona Conchita era no palco, no fundo do palco tinha um camarim que era dela. Um camarim bom. E o melhor era o da Dulcina, né? Mas tinha que descer uma escadinha para a Dona Conchita, não era bom aquilo. Enfim, e como as pessoas passavam o dia inteiro, depois de 2 horas em diante, se ensaiavam as peças. Então se ficava muito tempo no teatro. E os camarins eram bem confortáveis, preparados para a gente descansar antes de começar o espetáculo à noite. E eram espetáculos de 3 atos, né? Espetáculos longos, com intervalo, que as pessoas não iam embora, as pessoas gostavam, aplaudiam, enfim. Isso aí, e Dona Conchita foi essa pessoa que a gente não pode esquecer. Eu fui para a Europa com essa peça que eu estreiei, com Irene, e eu tinha feito antes uma participaçãozinha numa peça chamada As Meninas Barranco, depois de um concurso que eu tinha, quase ganhei o concurso, mas eu era muito jovem para fazer o papel. Bom, enfim, fiquei lá, a partir desse dia não saía mais do teatro, eu saía do Pedro II e ia para lá correndo para ficar assistindo os ensaios, a minha escola de teatro foi isso. Enfim, e aí a Dona Conchita foi a pessoa que eu convivi muito. Quando eu fui para a Europa, em dezembro, eu estreiei em junho, em dezembro a companhia já estava com tudo marcado para ir para Portugal. Eu fui e a gente eles moravam, quando eu cheguei em Portugal, eles moravam num apartamento grande na Avenida da Liberdade. E lá morava a Dulcina, Odilon, a Conchita, a Yara Cortes, que tinha ido com a companhia, fazia parte da companhia. E mais o cunhado, o irmão dela com a cunhada, o bebê que tinha nascido a bordo, o Leana. Enfim, e eu dormia no quarto com a Conchita. No quarto da Conchita tinha 2 camas, a cama da Conchita e a minha. Eu fiquei morando com ela. Então a nossa convivência foi muito forte, muito grande. E quando a gente viajou para o Porto, viajou para Guimarães, fazendo toda a excursão por Portugal, saindo de Lisboa, Porto, Guimarães, Braga, Régua, enfim, a gente ficava sempre juntas. A gente tomávamos café juntas, almoçávamos juntas, jantávamos juntas, íamos para o teatro juntas. E era assim uma... Boa, sendo tua avó também. Ela ficou sendo uma avó para mim. Realmente ela era muito carinhosa comigo, ela era muito amorosa. Dulcina também, Odilon, eles eram todos muito, muito queridos. Então, a família era maravilhosa, eu conheci o Odete. Foi nessa excursão para Portugal que vocês fizeram a brincadeira contigo da Galharufas? As Galharufas? As Galharufas foi para a estreia, para minha estreia. Eles perguntaram... foi aqui? Foi aqui no Rio, foi aqui no Rio. Quando foi na véspera da estreia, disseram, Terezinha, você já teve Galharufas?
Falei, que galharufas? Se você não tiver galharufa, você não vai poder estrear. Mas onde é que eu vou achar galharufa? Eu não tenho. A minha galharufa eu emprestei para fulano. Você fala com fulano que ele te der a galharufa. Se você não tiver a galharufa, você não vai poder estrear. Eu digo, meu Deus. Aí comecei a procurar. Aí ia falar com fulano, falando, a galharufa eu emprestei para Beltrano. Mas Beltrano tá onde? Tá em São Paulo? E aí? Não, mas ele vai voltar amanhã. Amanhã ou depois da manhã, a estreia daqui a 5 dias vai dar tempo. Aí eu ficava num desespero, esperando a pessoa voltar para perguntar e pedir emprestada a galharufa para poder estrear no dia da estreia. E finalmente, no dia de estreia, não tinha encontrado a galharufa e no final me disseram, não existe a galharufa. A galharufa é uma brincadeira que a gente faz, é o batismo para você ter a responsabilidade de procurar alguma coisa que você não vai achar nunca. Então isso é uma coisa, era um trote, né? Um trote, que se fazia com os atores antigamente. Eu não sei se hoje em dia. Como antigamente também, quando eu fui para a Europa, de avião, levou 20 e tantas horas, acho que 20 horas que levou daqui para Portugal, imagina. Parando em Recife, parando em Dakar, parando 1 hora, não sei quanto tempo, não sei o quê, almoçava, jantava, com as coisas de antigamente, da Paner no Brasil. E quando a gente atravessou o Equador, tem uma festa a bordo do navio, também tinha uma festa, e o Netuno te entregava, eu tenho uma carta, eu tenho um documento, eu tenho um documento dizendo que eu atravessei, que o Netuno me deu as boas-vindas por eu atravessar o Equador. Hoje em dia eu já fui para a Europa 200 vezes, nunca teve nada de Netuno, não teve nada de atravessar a linha do Equador. Foi muito lindo. Então essas coisas guardo com muito amor, com muito carinho, essa relação que eu tive com a Dona Conchita de Moraes. E meu filho preparou essas fotos que estão aí, que eu agradeço também a colaboração do grande colecionador, Marcelo Delcima, que me emprestou, me passou alguns closes da Dona Conchita de Moraes, que estão aqui nesse vídeo. E essas fotos aí são de Irene, da peça de estreia. Dona Conchita está lá e o elenco inteiro. O Dani Reis, o Nartulanza, que fazia o bobinho, né? Fazia o meu galã na ocasião, que se apresentava como galã da Irene, e Dani Reis e o Odilon. E essa é a Dona Conchita. Esse amor de pessoa. E a Dinorá Marzulo. Dinorá Marzulo Pera, né? Que era a mulher do Pera. O Pera não entrava nessa peça. É isso. Então, essa história, são histórias que a gente viveu, que eu vivi, coisas lindas. Por exemplo, tem a Dona Conchita em Portugal fez um sucesso tamanho, porque ela era tão maravilhosa, era comediante, ela tinha um tempo de representação, um tempo que poucas vezes eu vi alguém fazer alguma coisa semelhante. Que tinha um tempo, assim, era a Eva. A Eva tinha um tempo de representação que marcou muito a carreira dela. Então, a Dona Conchita tinha um tempo de comédia extraordinário. E 2 peças que eu assisti, que eu não vou esquecer nunca, foi A Solteirona dos Chapéus Verdes, essa comédia que ela foi alcunhada em Lisboa, o Chabi de Saias, que era um grande elogio, porque naquela época, em 52, estou falando já em 52, que eu fui em 51, cheguei em dezembro, né? E em 52 eu estreiei lá em Portugal. Então, ela foi chamada o Chabi de Saias, que era um grande comediante da história do teatro português. Ela foi muito homenageada, aliás, a companhia toda, mas ela foi muito homenageada. Eu fui também muito, muito acarinhada pelo povo português. E, enfim, são coisas que eu não vou esquecer nunca. Não vou esquecer nunca. Essa peça, por exemplo, A Solteirona dos Chapéus Verdes, era a história de 4 mulheres. A Dona Conchita, a Dinorá e a Susana Negre. Eram 3 solteironas. A mais velha era a Dona Conchita. E chega naquela família que viveu rezando a vida para elas. Eles viviam no século XX como se fosse século XIX, ou Idade Média, sei lá. E chega para morar com elas uma sobrinha, vai passar uma temporada com elas,
uma sobrinha que era alegre, era moderna, era engraçada, era cheia de vida, e bota aquela família que não conhecia nada, bota aquela família para zambrar, né? Então muda a coisa e descobre que uma das solteironas, a mais nova delas, tinha tido um namoro que não deu certo, porque a dona mais velha não deixou, alguma coisa que não podia sair com o namorado, enfim, acabou com o namorado. E passaram-se os anos, e ela e ela conseguiu, essa sobrinha, conseguiu encontrar o namorado e levar esse namorado para casa para se encontrar, porque quem sabe se ele casa com essa tia, enfim. E aí quando ele chega, ele era muito magrinho, quem fazia o papel era o Odilon. Então, o Odilon, com a careca, ele não era careca, mas peruca e todo velhinho, assim. Quando ele entra, eu vou apresentar uma pessoa que queria muito conhecer vocês, encontrar vocês, não sei o quê, essa menina, essa Marieta, né? Que é a Dulcina que fazia. E diz assim, aí ele entra, aí a dona Conchita olha para esse professor Jacinto. Aí ele fala, em carne e osso. Mais osso do que carne. Também era uma gargalhada, porque realmente era muito magro, muito esquelético. Tinha passado o tempo, ele tinha emagrecido, enfim. Eu sei que essa peça era uma peça muito, muito engraçada, peça maravilhosa. Pena que hoje em dia não se faz mais peças com muitos atores, né? Porque não dá. Aliás, agora não se faz, então, não se faz nada. Só vamos ver como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai sair desse horror que a gente está vivendo, especialmente o teatro, a televisão, todos os espetáculos que tem que ter gente, né? E em vez de gente com 2 metros de largura de distância, não vai dar. Enfim, vamos ver como é que as coisas vão acontecer. Bom, o que eu queria contar para vocês era isso, né? Minha homenagem tem um sobrinho, neto da dona Conchita, Luiz Carlos de Moraes, que é o ator também, com quem trabalhei com ele, né, bem mais jovem do que eu, e ele trabalhamos juntos na TV Continental, na TV Tupi do Rio de Janeiro, e ele mora em São Paulo. Eu espero que ele veja o programa e lembre também. Veja essas fotos que a gente tem aqui, olha aí, dona Conchita, tão lindinha. E meu filho fez umas fotos que eu tinha da peça, ele conseguiu botar a cena e tirar a dona Conchita, botar a dona Conchita do lado, tirar daquela cena a foto da dona Conchita. Foi um trabalho muito bonito, Rodrigo, muito obrigada. Aliás, o Rodrigo está sendo fantástico, aprendendo uma coisa que eu não imaginava que ia fazer. Suando a camisa. Suando a camisa. Mas conta agora alguma coisa. Eu falo sozinha, eu não sei que conversa puxa conversa, sou eu que falo. Fala você também, meu filho. O que você tem para dizer? Estou aprendendo a editar vídeo agora. Agora está editando vídeo, Vamos ver se a gente consegue fazer. Porque só nós não temos equipe. A equipe é ele e eu, mais nada. Aliás, mais ele, eu só falo. Ele faz as coisas. Gente, vocês são tão lindos. Eu gosto tanto das coisas que vocês comentam, né, meu filho? Com tanto carinho. As pessoas gostam tanto das histórias, né? Gostam das histórias. Bom, vamos terminar hoje, porque nosso tempo já está findando. O que você vai dizer, meu amor? Eu não trouxe nada. Não trouxe nada? Não. Mas por quê? Eu perdi meu papel, não sei nada. Meu filho, você vai ficar de castigo. Bom, eu trouxe os meus 8 anos, que eu falei que eu sou louca por essa poesia romântica, né, do Casimiro de Abreu, que morreu com 21 anos. Coisa triste, né? Uma coisa de tuberculose. A tuberculose matava todo mundo. Foi uma doença terrível que... Aliás, eu vi que a arquitetura toda se modificou em função de proteger as pessoas. Aquele vídeo maravilhoso. Um vídeo lindo que eu recebi, dizendo que a arquitetura tomou uma outra visão do mundo para tentar arejar, para tentar fazer com que a possibilidade de janelas altas, varandas, né? Uma coisa muito bonita, um vídeo muito bom que eu recebi
sobre isso, que a tuberculose é uma das coisas violentíssimas, né? Até que foi descoberta o bacilo de Koch, já no final do século XIX, né? Enfim, eu vou ler os meus 8 anos. Bom, Casimiro de Abreu, meus 8 anos. Ah, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despertar da existência. Inspira a alma a inocência, como perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Que auroras, que sol, que vida, que noite de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aroma cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó dias da minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos da minha irmã. Livre, filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, da camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Rezava as Ave-Marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Ah, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Coitado, né? É uma pena morreu tão cedo, né? Ele só deixou o livro pronto. 21 anos. Morreu com 21 anos. Chama-se Primaveras, o livro, o único livro que ele deixou. Poxa, meu Deus do céu, com 21 anos, deixou um livro com poesias lindas, onde está essa poesia. E fez muitas. Ele conheceu Machado de Assis, né? E escreveu muitas crônicas para jornal. Na época tinha muitos jornais. Agora está acabando, os jornais não existem, cada dia menos um. É isso. Obrigada, gente. Uma boa semana. Uma boa semana para vocês. Obrigada pela presença. Continuem assistindo e escrevendo.